O tema que eu vou apresentar para vocês hoje trata um pouquinho geral, né, sobre a ferrugem asiática da soja, respeito à biologia, né, um pouquinho sobre a resistência a fungicidas e, no final, a gente verá um pouco sobre como a gente trabalha com esse fungo, né, como causante da ferrugem asiática, né, tanto em plântulas, em foliolos, folhas verdadeiras, com o intuito, pues, que o professor tinha dito para mim que vocês ou alguém está trabalhando lá no laboratório. Muito bom. Então tá. Os tópicos que acompanharão hoje a minha apresentação é um pouquinho sobre a ferrugem, no que respeita no país e um pouquinho a nível do mundo, a etiologia, sintomatologia, danos hospedeiros, explicar o ciclo biológico, o manejo de forma geral, porque tem muito mais medidas de manejo, além das que eu vou falar, de maneira resumida. E no final, toparemos tudo que são técnicas para trabalhar com esse patossistema, ok? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer durante a apresentação. Bom, a ferrugem asiática foi reportada pela primeira vez no começo do século passado, tá? No Japão. Posteriormente, foram reportados ao longo do tempo em diferentes países e também no continente americano foi na década dos 70 em Porto Rico. Já na América do Sul, seu primeiro reporte foi no Paraguai, sim, e também no Brasil. Posteriormente, foi se disseminando por todo o território americano e, embora na figura, porque essa imagem eu baixei da Embrapa, né? Agora também, pues, nós sabemos que tem no Equador, está na Colômbia, está na Venezuela. No Equador não tem informação ao respeito na internet, porque nunca foi reportada tipo como um reporte na Plan Disease, por exemplo, em alguma revista de alto impacto. Só que esse reporte foi feito em um documento do INEAP, que seria tipo Embrapa no Brasil. Então, como eu tinha mencionado, ao longo dos anos, essa ferrugem foi disseminada não somente no continente, senão também no Brasil. Então, se você observa nessa foto aqui, nessa figura, que foi feita uma captura no consórcio antiferrugem, né? Então, todos esses pontos que nós temos aqui no mapa do país, do Brasil, né, são focos de infecção da ferrugem asiática, tá? Então, aqui estamos tendo, só no Rio Grande do Sul, olha aqui, 91 ocorrências, tá? Isso estamos falando na safra 2020-2021. Só que aqui eu tenho, por exemplo, outra foto, tá? Que também foi baixado na época do consórcio antiferrugem, tá? Então, aqui nós temos 643 sítios de campo, tá? Com ocorrência da ferrugem asiática. Então, todos esses pontos ao longo de todo o país, tá? Inclusive, nessa foto aqui, a gente não tem, mas em Roraima, se vocês entram no consórcio antiferrugem, na página que eu entrei hoje pela manhã, vocês podem observar que tem uma ocorrência já, agora, em Roraima, tá? Onde as condições, pues, são muito diferentes ao que geralmente nós estamos acostumados de poder observar as 4 estações climáticas. Tá? Bem, então, como eu tinha falado, ela foi reportada no Brasil em 2001, pela primeira vez, e junto com no Paraguai. Logo disso, a doença foi praticamente disseminada no país inteiro, tá? Um dos problemas importantes dessa doença é que todos os materiais existentes, tá? Ou pelo menos na sua grande maioria, eles são suscetíveis, tá? Já vamos falar um pouco sobre os materiais resistentes que sim existem. E isso faz com que existam danos significativos e, por ende, também as perdas recorrentes ano a ano.
No entanto, existem anos que a ferrugem tende a não ser um problema, sim? O contrário, tem outras doenças que são mais importantes que a ferrugem, mas isso está influenciado, obviamente, pelas condições climáticas, tá? E um dos métodos de manejo dessa doença, o mais importante, o mais usado até hoje, é o controle químico, tá? Que é uma das poucas opções com supostamente bons resultados. Muito bem. Dentro da etiologia, o patógeno, o fungo causante da ferrugem asiática é Phacophthora pachyrhisi, tá? Esse fungo é um fungo verdadeiro, pertencente ao reino fungi, é um vácido miceto, sim? E é pertencente é um uredinel, tá bom? Existem duas ferrugens no país, que é Phacophthora pachyrhisi e Phacophthora meiboa, tá? Então, a mais complexa, a que dá mais problema para a soja, na verdade, é a Phacophthora pachyrhisi. Então, vocês têm aqui uma figura com microscopia de luz. Estes são uredosporos, sim, que é a forma ou a espora do tipo da ferrugem. Tem uma parede geralmente grossa, o que dificulta muito também a extração de DNA ou RNA. E aqui temos nós um uredósporo germinado, tá? Observando-se claramente o tubo germinativo. E aqui do lado direito, pois, uma foto da internet, onde se observa, pois, o mesmo que da foto esquerda, a figura esquerda, só que eu estou utilizando uma microscopia eletrônica de barrido, de varredura. Bom, e a sintomatologia? Semelhante ao resto de ferrugens, digo semelhante porque não é igual, tá? Uma coisa, por exemplo, é uma ferrugem. Bom, do milho tem 3 ferrugens, do trigo tem 2, tá? Geralmente as ferrugens têm lesões, tá? E na mesma lesão tem uma ureia. Já vamos ver as ureias, tudo isso, tá? No caso da ferrugem é diferente. Nós temos a folha como tal, com as lesões, que são esses pontos que vocês veem aqui, que tem um borde amarelo, tá? Só que cada uma dessas lesões, tá? Como vocês veem aqui, cada ponto que observam aqui é uma lesão, tá bom? Só que essa lesão vai ter muitas ureias ou uredos, tá? E esses uredos não são outra coisa que, como eu falo sempre em aula, são como um vulcão que a gente tem, que é rompimento, que é a reprodução do fungo na folha, é um rompimento que faz do tecido tanto de dentro para fora, tá bom? Então, uma uma lesão, para que vocês tenham uma ideia, pode conter mais de 15 ureias, tá? Uma só lesão, tá? Então, aqui está um pouquinho já maior para poder observar. Isso daqui é uma lesão. E cada lesão pode ter várias ureias. Por exemplo, nessa foto do lado direito superior que eu estou assinalando, você tem uma lesão e tem outra. Aqui tem 1, 2, 3, 4 ureias. 1, 2, 3 e 4 que não se observa. E bom, essa é uma única ureia em microscopia eletrônica de varredura, perdão. Tá? Agora, dentro dos danos que causa, tá? O mais importante é a desfolha precoce que ela apresenta na soja, tá? Geralmente, os danos estão em torno de 30, 40, 50%, sim? No entanto, existem reportes, como eu acho que, não me lembro se é Chapadão do Sul, Mato Grosso, ou foi no Rio Grande do Sul, onde foi reportado 100% de danos, tá? Onde praticamente o agricultor não colheu nada de soja, tá? Então, existem casos isolados como esses, mas pode acontecer. Ou aconteceu na época quando a ferrugem começou, ou quando
foi reportada pela primeira vez. Lembram que a primeira vez que foi reportada foi no Paraguai e no Brasil em 2001, ok? Então, dentro desses danos, a ferrugem afeta diretamente o índice de área foliar, tá? Como vocês têm aqui. Então, esse é um dossel da planta, e nós temos aqui extrato baixo, médio, superior, independentemente dessa, igual que a soja, outros cultivos, todos os cultivos precisam ter um índice de área foliar ótimo para você colher, por exemplo, 100 sacas de soja, nesse caso. Tá? No caso da soja, o mínimo que você pode ter, bom, aí existem diferenças entre trabalhos, mas normalmente você tem que ter um índice de área foliar superior a 4 ou 4,5. Tá? Então, quando tem a ferrugem, ou a ferrugem ataca ou danifica muito essa cultura, o índice de área foliar baixa a 1,3 a 2,8. Então, onde vai ter o reflexo na planta? Na produção, que não é outra coisa que no rendimento de grãos, mas também nos componentes de rendimento, como, por exemplo, o número de vagens, número de grãos, que é o que nós já temos reportado há algum tempo. Bom, dentro dos hospedeiros, esse é outro problema, tá? Um dos controles que eu não coloquei aqui, esqueci, na verdade, mais para frente, é sobre o vazio sanitário, onde um dos objetivos é você não ter soja durante os espaços de tempo onde não tem plantado soja no país, tá? Mas, por mais que você não tenha planta guaxa ou tigueira, que também é denominado, o fato de ter outras plantas que são hospedeiros da ferrugem, da soja, dificulta ainda mais esse controle. Por exemplo, a gente conhece que 41 espécies em 17 gêneros da família Fabaceae, que são as leguminosas, podem ser hospedeiros da ferrugem. Dentro desses também 26 gêneros, os quais foram estudados em condições controladas, e desse um total de 90 espécies vegetais. Então, não somente tem Fabaceae, sino também tem algumas outras famílias. Uns exemplos, por exemplo, temos o kudzu e o feijão comum, mas também, por exemplo, tem vigna, que é feijão caupi. Okay? Então, por exemplo, se alguém não tem soja, mas tem feijão, isso já pode se volver um reservório para a doença. Tá? Agora, um pouquinho sobre o ciclo da ferrugem asiática. Nós temos que ver uma coisa muito importante. Vocês já imagino que fizeram fitopatologia e tudo mais. Um patógeno, em relação à sua colonização, o alimento, poderíamos também falar assim, se divide em três tipos. Temos os biótrofos, os hemibiótrofos e os necrótrofos. Então, a ferrugem asiática, nesse caso, o fungo Phacophthora falciparum, ele é um fungo biótrofo, tá? Ele precisa de um organismo, nesse caso um hospedeiro, vivo, para ele sobreviver. Se ele não tem esse organismo, ele realmente vai morrer, sim? Vai finalizar seu ciclo como tal. Agora, dentro desse processo, desse ciclo, sempre o ciclo começa onde? Tá? Na sobrevivência, ok? Então, qual é a fonte de inóculo primário, e nesse caso da ferrugem asiática? Temos plantas guaxas, sim, ou tigueiras, que geralmente provém, quando você faz a colheita, algumas sementes caem no chão, no solo, e posteriormente pues, vão emitir raiz, e isso vai se transformar em uma planta, assim seja em pleno inverno, por exemplo, tá? Pode ser também soja como se chama? No filo da calçada, da estrada, perdão, não calçada, não, na estrada, sim? A soja de inverno, aquela soja que muitas vezes, por exemplo, tendo trigo, ela pode nascer entre as fileiras do trigo e pode permanecer de inverno, sendo um reservatório para a ferrugem. A soja irrigada, agora acho que não tem muito problema pelo vazio sanitário. Essa soja, anteriormente,
na época quando não chovia em alguns locais do Brasil, tá? Plantavam soja, tá? Com irrigação. Então, ela também era um problema, sendo um reservório. E nesse caso também, pues, nós temos hospedeiros secundários que acabamos de ver, como por exemplo o kudzu, o feijão comum, o feijão, por exemplo, vigna, também outro gênero, tá? Então, esses reservórios, essa fonte de inóculo, sim, agora posteriormente necessita ir para a planta. Então, dentro dessa classificação de esporos para ser disseminados, segundo Maude, não me lembro o ano, acho que é 1962, 63, ele classifica em esporos secos e molhados. Então, esporos secos, nesse caso, está caracterizada a Phacopsora, os erdosporos da Phacopsora, que são disseminados pelo vento. Uma vez que o vento dissemina esses esporos, vai cair em plantas sadias, né? Ok? Então, uma vez que caem ela de maneira precipitada ou junto com pó, nesse caso, ele vai precisar de uma lâmina de água, como qualquer outro patógeno, sim? Sempre um patógeno vai precisar de uma lâmina de água. Então, quando tem essas condições de umidade, sim, uma vez que se deposita esse uredosporo no tecido, na superfície da folha, na parte do haz, não, haz em vez, tá certo, né? Não, a parte axial, haz em vez de espanhol, tá? Na parte superior, tá bom? Então, uma vez que esse uredosporo é depositado na superfície da folha, sim, ele tende a produzir o tubo germinativo, tá bom? Logo desse tubo germinativo, produz o apressório, que é a estrutura que se fixa no tecido vegetal, e uma vez ele produz, então, a hifa de penetração. Aqui é muito importante. Se você se lembra na fitopatologia, as ferrugens, pelo geral, por exemplo, a porcina em trigo, ela germina e quando penetra, ele faz por uma abertura natural que são os estômatos, tá? Mas a ferrugem da soja, igual que outras duas ferrugens que eu não me lembro agora, uma porcina e a outra não lembro, tá? Elas são as únicas ferrugens que não precisam penetrar por essa cavidade ou por essa abertura natural. Ele penetra unicamente de forma direta, tá? Tem ocasiões que a gente tem encontrado nos espaços das células guarda, só que por mais que ela entre nessa célula guarda, ela não penetra pela abertura natural. Pode penetrar pela célula, mas não pela abertura natural. Então, uma vez que ela ingressa, atravessa a epiderme, tá? Que é a primeira capa de células ou camada celular, e posteriormente ela se aloca ou fica dentro do mesófilo palisádico, tá? Uma vez ali, ela vai produzir austório, o qual vai servir para retirar os nutrientes para alimentar o patógeno, e começa, pues, posteriormente essa fase de parasitismo, ok? Então, essa fase é a infecção. Agora, para que suceda todo esse processo, ou pelo menos esse processo anterior, ¿sí? Que tenha a lâmina de água, ele tenta germinar. Se não existe água, ele não germina e morre, tá? Então, aqui tem um dado muito interessante. Por exemplo, esse fungo germina entre 7 e 28 graus. Claro, essas são faixas, a mínima e a máxima. E a faixa ótima entre 15 e 25 graus centígrados, tá? Isso significa que se a soja, por exemplo, é plantada a partir de dezembro ou a partir de final de novembro, essas temperaturas normal, muitas vezes, ao longo do dia, ou quando cai a noite, tá bom? E dentro desse processo, como todo patógeno, ele vai ter um período crítico, tá? Que é hora de molhado vezes a temperatura do ar. Então, vocês têm a faixa ótima e umidade foliar ou molhamento foliar de mínimo 12 horas, ok? Bom, então, posteriormente, o patógeno começa a colonizar. Como ele é biótrofo, ele precisa colonizar de maneira intercelular, ¿sí? Sem danificar os tecidos, as células,
evitando, pues, obviamente, a morte para ele não morrer. Então, começa posteriormente a nos observar se as famosas pústulas ou lesões nas folhas, tá? Aqui, por exemplo, tem entre 6 e 10 dias. O que eu sei, o que eu tenho verificado ao longo dos anos, quando tenho trabalhado com a ferrugem, é entre 7 dias, tá? Em 6, você começa a ver, está ainda em período latente, tá? Ele começa a ver umas manchinhas meio cloróticas, que são as lesões, e posteriormente, pues, começa você a enxergar ou olhar o que são os vulcões, que não é outra coisa que as pústulas, né? Então, de aí a gente observa as pústulas, e logo essas pústulas, que não são outra coisa que os urellas ou uredos, começam a abrir, que essa é a força mecânica que utiliza o fungo desde o interior hacia afuera, ¿sí? Então, posteriormente, esses uredósporos se rompem e por ação, porque já falei que um esporo que precisa de vento, ele é transportado para outras folhas da mesma planta ou outras plantas do mesmo cultivo local ou de locais vizinhos ou ainda de outros estados, de outros países. Tem um trabalho muito famoso, quem trabalha com ferrugem tem que ter lido, donde em Estados Unidos eles conseguiram descobrir que atravessa praticamente todo o hemisfério, no caso dos Estados Unidos, tanto desde o Atlântico hacia o Pacífico, tá? Então ele é levantado por correntes de ar e pode levar até um ciclone, pode levar aos esporos da ferrugem, tá? Então, nesse ponto aqui, sim, ele começa a reinfectar outras plantas, outras folhas, tá? Como já acabei de falar, pode ser no local ou em locais vizinhos. Então significa que essa doença tem diferentes ciclos. Entanto, ela diria que, ou se poderia falar que é uma doença policíclica, né? Então, nos processos, perdão, uma vez que a planta, né, já finaliza seu ciclo biológico, ela começa a senescer, suas vagens estão prontas para ser colhidas e, por ende, também o fungo sabe ou se dá conta que o alimento vai terminar, então ele precisa sobreviver. Então, no caso da ferrugem da soja, na soja especificamente, é uma planta, uma cultura de clima tropical ou subtropical, tá? Mas, por exemplo, essa é a diferença se você compara, por exemplo, a ferrugem do trigo. Tem o inverno, né? E nós, no caso da soja, só vamos ter o verão, que vai ser um clima que não é tão complicado para a soja, né? Porque se você coloca no frio, a soja é afetada. E isso falo para quê? Por uma coisa importante. O ciclo da ferrugem, de todas as ferrugens, são 5 ciclos, tá? Tem uredos, telhas, sim? Tem bacílios, aécias, oécias, né? E não me lembro agora, mas são 5, tá? Então, no caso do trigo, tem os 5, tá? E dois deles tem que cumprir, por exemplo, em um hospedeiro obrigatório, no caso de Berberis vulgaris. No caso da ferrugem asiática, não precisa, tá? Inclusive, esse teliossoro que vocês observam aqui, que também se chama de telia, ou telios, que produz teliosporos, sim? E no Brasil, pelo menos é que eu sei, pode ser que já descobriram, não existe no país. Esse dado vem da Argentina. Na Argentina foi que encontraram na soja a fase de teliosporos, sim? Ou telhas, que são produzidos nas telhas. Bom, um pouquinho sobre manejo, então. Um dos principais manejos para qualquer doença é o controle genético, né? Então, tem muitos materiais, tem muitos mais materiais que os que estão ali, VRS, que foi feito pela Embrapa, tem outros como vários TMG, incluído, por exemplo, alguns de BRS com tecnologia RR, sim? Aqui vocês podem observar, sim? As respostas, por exemplo, aqui uma resistência completa, sim? No entanto, a gente observa algumas lesões, mas não se observa as pústulas como tal.
E aqui, por exemplo, vocês têm no B, lesões, RB ou resistência incompleta, e no C, um material suscetível, né? Então, vamos falar, bom, e por que então siguen usando, ainda se usa os fungicidas? Porque essa resistência genética geralmente é rompida no máximo ao longo dos 3 anos, tá? Dura máximo 3 anos. Pelo menos eu não conheço um material resistente que dure mais de 3 anos. Porque esses materiais possuem resistência vertical e não horizontal, né? Bom, outras das técnicas, entre as técnicas que a gente usa para o manejo da ferrugem, é o monitoramento. Eu acho que é o mais importante de todos. Porque a gente, quando tem uma cultura, um cultivo no campo, a gente sempre tem que ficar vigiando, sim? Se está certo, se tem alguma doença, conhecer que doenças vou ter, mais ou menos pelo clima. Esse ano vai ser um ano que vai ser propenso para criar ferrugem, então eu tenho que sempre estar monitorando minha cultura, tá? Eliminação de plantas voluntárias, tá? Isso geralmente está associado ao vazio sanitário, que agora é uma lei no país, sim? E essas plantas têm que ser eliminadas, pois se torna um reservatório para a ferrugem asiática. Eliminação de hospedeiros secundários, já semelhante ao que eu falei, eliminação de plantas voluntárias. O manejo de irrigação em alguns locais, sim, onde é usado, por exemplo, o pivote central, de não dar tanto água à cultura para evitar pues, que essa duração de molhamento foliar seja longa e possa fazer que aumente a ferrugem. Quando eu realizei meu trabalho de mestrado, que eu trabalhei, foi a primeira vez que eu trabalhei com a ferrugem da soja, a ferrugem asiática, nós descobrimos que a chuva como tal não é muito importante para a ferrugem, tá? É unicamente o molhamento foliar, porque esse ano que a gente teve ferrugem no Rio Grande do Sul, foi um ano que não teve muita chuva, tá? Mas teve muito orvalho durante pela manhã, tá? Então, a gente teve a maior severidade reportada até esse ano no estado. Então, se assume ou se presume pois, que é pelo molhamento foliar. Bom, e dentro do controle alternativo, eu queria mostrar um resultado que ainda não está publicado, que ainda tem que ser esse trabalho redatado, escrito e depois enviado para publicação. E depois, finalmente, pois, controle químico, né? Então, em relação ao controle alternativo, existem um sinnúmero de insumos, de produtos, de moléculas, e entre elas, por exemplo, temos o Timorex Gold. No Brasil também existe esse fungicida. Nos últimos anos tem muitos artigos, muitas pesquisas envolvendo esse fungicida, não somente no controle da cigatoca negra, que é a doença mais complexa da bananicultura mundial, sino também com outros patógenos, tá? E quando eu voltei do país, do país não, voltei do Brasil para o Equador, nós trabalhamos com esse fungicida no manejo da ferrugem asiática, tá? Então, por exemplo, esse é só um dado que eu tenho aqui. Nós temos 2 anos, fizemos 2 anos de pesquisa, de avaliações. Esse é o número de lesões por centímetro quadrado. Isso ainda tem que ser transformado. Bom, aqui não é por centímetro quadrado ainda, tem que ser transformado. Acho que o valor é menor. Então, como controles, a gente tem o fungicida propiconazole, né? E 2 misturas, como deficonazole e azoxystrobin, piraclostrobin mais epoxiconazole. E o fator de estúdio que a gente colocou, que é Melaleuca alternophilia, que na verdade é o Timorex Gold, que é o fungicida a partir dessa planta, né? E no caso da barra vermelha, é uma planta sem fungicida. Então, obviamente, o fungicida durante os 2 anos, como vocês observam aqui, sim? Como aqui, obtiveram uma redução significativa muito maior que o resto dos tratamentos.
nós fizemos 2 genotipos, o INIAP 308, que na época, até hoje se planta, e o P34, que é um material que foi trazido da Colômbia e que hoje, até hoje, ele, geralmente os agricultores usam, né? Então, no entanto, Timonex Gold reduz também a ferrugem asiática em comparação com o controle negativo, né? Que é planta sem fungicida. Essa redução não é semelhante com a de um fungicida de origem sintética, né? Obviamente, mas poderia no futuro se formar parte de uma alternância com moléculas de origem sintética, sim, químicas, ou também, pues, entrar em talvez uma soja que seja orgânica, sim? Então, talvez uma soja orgânica, a gente tenha um maior ingresso na venda dessa soja, desse grão, e pode ser que seja Malaleco alternophylla, Timonex Gold, uma ferramenta muito interessante, muito importante. Bom, e finalmente, então, temos o uso de fungicidas. Por que o uso de fungicida é, até hoje, dos ferramentas muito mais importantes que existem, não somente para controle da ferrugem das sojas, sino também para outras ferrugens. Então, aqui eu tenho um exemplo. Esse foi parte do meu mestrado, né? Então, na foto, ou na figura esquerda, vocês têm um tratamento sem fungicida e no lado direito um tratamento com fungicida. Você nota claramente, sim, que quando não é aplicado em fungicida, se observa, pois, uma desfolha muito drástica, né? Se não existem hojas, perdão, se não existem folhas, né? A taxa de fotossíntese é reduzida. Se não existe esse processo normal do carboidratos dentro do tecido vegetal, não, os grãos não enchem as vagens, não enchem os grãos, e por ende, pois, é a tal ponto que você vai colher, pois, se colhia talvez 150 sacas, vai colher 100, 80, 70. Né? Outro dos problemas dentro do uso de fungicidas, sim, é o momento da aplicação. E essa excusa, poderíamos dizer assim, de momento da aplicação, fazem que alguns pesquisadores, incluso alguns agrônomos, sempre falam que o momento da aplicação tem que ser antes da floração. E o último estado fenológico, fenológico vegetativo, é o V9. Então, isso geralmente se fala com o intuito de que o fungicida consiga atingir as partes baixas, que não é outra coisa que os terços de baixo, sim? Por exemplo, o terço médio e o terço inferior das plantas da soja. O momento que se começa a fechar a estrutura foliar, ou a área foliar, ou as folhas, quando você aplica, sim, não chega na parte de baixo. E aonde a ferrugem tem mais quantidade de doença, ou maior severidade, ou maior incidência, no terço inferior, porque pois aí é muito mais úmido, tá? Então, isso traz como problema também a quantidade de material depositado sobre a vegetação. E como vocês observam aqui tem um material hidrossensível, né? No terço superior tem mais quantidade de gotas por centímetro quadrado, no terço médio é menor, e no terço inferior, pois, realmente é mínimo. E, como comentei, a doença é muito mais no terço inferior. Então, dentro desses fungicidas, esse grupo de moléculas usadas para o manejo da ferrugem da soja, sim, tem adestrovirulinas, os triazóis e os carboxamidas de última geração, tá? Então, aqui tem o código FRAC, o modo de ação de cada uma. Por exemplo, as estrovirulinas afetam, são inibidores da aconina externa, os triazóis inibidores da nemetilação, isso é na célula vegetal, né? E nos carboxaminas de última geração são inibidores da sulfinato de deshidrogenase, tá? Aqui está o sítio-alvo e gene onde ele atua, né? Onde existe praticamente essa mutação genética, sim? E
em função do risco na resistência ao patógeno, temos que as estrobirulinas têm um alto risco, os triazóis um risco médio e as carboxamidas um risco de médio a alto. Aqui eu tenho uma divergência, eu acho que é alto, tá? Se nós observamos dentro disto, e algo que já se viene pregonando, falando desde quando eu já fiz meu mestrado, tá? É que os fungicidas estavam perdendo su efeito, sua força, traduzido a uma resistência de fungos ou resistência do Phacophthora phakirici aos fungicidas. Então, resistência já foi detectada tanto a estrobirulinas, a triazóis e faz pouco, bom, não está há pouco tempo, já em 2015, a carboxaminas de última geração. E se vocês, bom, alguém sabe, ou alguém escutou, as carboxamidas foram lançadas recentemente. Então, foi lançado agora há pouco e já foi detectado resistência, tá? Aqui está a substituição desses aminoácidos, o que tem que ver com essas mutações, sim? E aqui, pois, os genes alvos. Então, dentro dessas estratégias anti-resistência para o manejo eficiente da ferrugem estão incluir todos os métodos de controle da doença, que seria um manejo integrado, não somente, talvez, fungicidas, utilizar misturas comerciais formadas por 2 ou mais fungicidas com modo de ação distintos. Por exemplo, faz alguns anos atrás, acho que foi até publicado o primeiro artigo em 2018, por exemplo, o uso de mancozeb, tá? No manejo, auxiliando, sim, só um pouquinho. Deitar. Só um pouquinho, perdão. Peço desculpas. A ver, estou aqui, né? Então tá bom. Então, o mancozeb é um fungicida que nos últimos anos ele tem sido usado muito, sim, para tentar, sim, utilizar, por exemplo, um triazol e posteriormente mancozeb, por exemplo, tá? Aplicar doses e intervalos recomendados pelo fabricante, evitar mais que 2 aplicações do mesmo produto em uma sequência, sim, aí, por exemplo, pode entrar o mancozeb, e utilizar no máximo 2 aplicações de produtos contendo carboxamidas por cultivo, isso para evitar o risco de resistência, coisa que agora já encontraram. Não somente tem um artigo já ao respeito das carboxamidas de última geração, já tem praticamente 2 artigos, tá? E não usando esse grupo quando a doença estiver bem estabelecida, tipo avançada, né? Agora, uma das propostas existentes na atualidade é a do professor Paulo Ceresini, que foi meu assessor no pós-doutorado que acabei de fazer durante esse ano. Então, ele fala de automatizar, sim, esse monitoramento. Então, qual ou como funciona esse sistema? Primeiro, captura aparelhos, sim, que capturam esporos em diferentes lugares do país, sim. Posteriormente, esses esporos, uma vez coletados, sim, eles são quantificados a nível de inóculo por meio, utilizando técnicas moleculares, sim. Nesse caso, praticamente, por exemplo, PCR de tempo real, real time. Uma vez feito um real time, uma PCR, nós saberemos a ciência certa que indivíduos ou que alelos de resistência existem nesse local, ok? Uma vez com essa informação, isso vai ser ou poderia ser colocado em um sistema aberto para que toda a comunidade possa ver, possa observar, e uma vez tendo ou conhecendo
que populações eu tenho nesse local ou nessa região, e eu poderia tomar uma decisão de aplicar ou não, sim? E posso incluir também uma escolha de que fungicida eu fazer, tá? Ou que fungicida eu posso usar. Então, perdão, esse projeto, parte dessa proposta que eu estou apresentando para vocês, e que eu participei durante meu pós-doc. Então, ele está trabalhando ainda não somente com a ferrugem, sino também trabalha com Priculária grise em trigo, e também o que são as duas cigatocas, tanto a negra como a amarela, tá? Bom, e já falando da parte final da minha apresentação, vou explicar um pouquinho sobre a avaliação da resistência a fungicidas, não pensando somente a fungicidas, também pode ser a outras moléculas, por exemplo, pode ser implementado também no laboratório do professor Marcial, com o assunto de algum outro produto biológico, botânico, alternativo, etc. Né? Muito bom. Então, como já tinha dito, falei muito sobre a importância de conhecer o fungo. Nesse caso, nós sabemos que é um fungo biótrofo ou biotrófico, que não pode ser cultivado em um meio de cultura, né? Então, ele precisa de uma planta viva. Então, dentro desses métodos para avaliar a resistência a fungicida, temos o uso de plântulas, o uso de trifólios, o uso de foliolos e, embora eu não tenha colocado aqui, porque é muito óbvio, o uso de plantas, no caso de campo, né? Condições de campo, você tem seus tratamentos e, pues, posteriormente você pode avaliar. E é o que geralmente o povo usa normalmente, tá? Agora, qual é esse processo? Em que consiste esse processo? Nós temos que ter em conta, como já falei e acabei de falar agora, é a produção de plantas sadias. Isso é muito importante. Você tem que ter um banco de plantas sadias. Sempre tem que ter plantas, porque vai precisar de plantas, né? Ou no caso de plântulas, e se você escolhe, pode usar folhas verdadeiras e foliolos, ok? Nós sabemos que na soja e em algumas culturas, como as leguminosas, possuem trifólios, não são folhas, né? São trifólios e cada um em um foliolo. Então, temos a coleta de foliolos de soja sintomáticos no campo e inoculação de plantas posteriormente, com o intuito de obter ou ter esse isolado para nossas pesquisas. Tem a reativação de isolados coletados previamente e que atualmente estão no freezer, que significa? Existe uma metodologia que você coleta, né, esse material, esses esporos, sim? Pega um pincel, uma brochinha pequena, né? Guarda isso em tubo Eppendorf e seca primeiro esse tubo Eppendorf e coloca, não seca, coloca diretamente no freezer, tá? A menos 20, tá bom? Aí ele pode permanecer alguns meses. Agora, não pode você deixar muito tempo. Tem uma vida útil. O artigo, acho que ele é Furtado 2006, 2009, não me lembro muito bem, mas é Furtado o trabalho. Então, ele faz algumas metodologias e a melhor é a do freezer, tá? Aí depois que você precisa tirar do freezer, por exemplo, eu guardei hoje, 2 meses depois eu vou retirar. Você não vai ter a mesma viabilidade de esporos que você teria no mesmo dia, né? Porque passa o tempo e a viabilidade é reduzida ou diminui, tá? Então, existe um processo que nesse artigo está, você tem que dar um tratamento, umedecer primeiro, ou umetar esses esporos, posteriormente, bom, tem alguns processos, tá bom? Então, eu sugiro não passar ou não estabelecer no freezer, não deixar no freezer mais de 3 meses. Se de ser possível, tem que ser no mesmo dia. Chegou, fez, inoculou e ativou seu isolado. Geralmente, em ferrugem, é melhor chamar de população. Isolado é quando você tem
um indivíduo a partir de uma pústula só, tá? Só que como a gente usa geralmente de um local, então é denominada população. Bom, então tem também a manutenção de isolados em plantas, onde você tem que, uma vez que a planta fique velha, vaya morrendo, você já tem que passar essa ferrugem para plantas novas. E, por ende, essa parte importante que eu tinha dito, produção de plantas sadias. E, posteriormente, pues aí você vai fazer essa fenotipagem para a sensibilidade tanto a fungicidas de origem sintética ou moléculas químicas, como também pues, a outros produtos que vocês queiram trabalhar. Então, por um lado, como eu falei, tem a produção de plantas sadias, né? Que é um quarto ou uma sala longe dessa outra, onde você fará tanto a fenotipagem como a manutenção de isolados. Tá? Então, aqui você vai trabalhar com ferrugem. Agora, essas caixinhas, por que será que estão aqui? Tá? Essas caixinhas para que não exista contaminação de um isolado para outro. Isso é geralmente quando você tem muitos isolados. Então, uma das metodologias é usando, como eu tinha dito para vocês, uma folha verdadeira, e a folha verdadeira é o primeiro órgão vegetal que sai da plântula. Então, as primeiras folhas, se vai sair só uma, essas a gente pode usar. Por quê? Qual é a vantagem de usar isso daí? Porque uma plântula de soja, para que se forme essa folha principal, em condições ideais, uma sala de incubação, estamos falando de máximo 12 dias. Até máximo 16, em pior dos casos. Tá? Agora, se você precisa de mais folhas e gostaria, por exemplo, de fazer com trifólios, também pode fazer. Só que para se formar os trifólios leva muito mais tempo. Então, eu acho, eu sugiro, eu trabalhei em Passo Fundo com trifólios, mas agora em Ilha Solteira eu trabalhava com folhas verdadeiras. Era muito mais rápido, né? Então, esta metodologia que pode ser usada. A ver. No entanto, Müller, aqui eu errei. A ver. Dá para usar, folhas verdadeiras, que é o que eu uso, que eu falei para vocês, mas ainda vou explicar essa parte. Isso daqui já me lembrei. A gente pode usar plântulas de 12 dias, tá? Tal como vocês têm aqui. Então, uma plântula, sim, com 2 folhas verdadeiras, ela vai ser uma unidade experimental. Então, por exemplo, esse trabalho de Müller, que é novinho, publicado em 2021, foi feito na Suíça, me lembro, acho que é. Sim? Então, eles usaram plântulas, né? Outra metodologia é o uso de trifólios, né? Mas usando solução nutritiva MS. Esse trabalho nós publicamos já em 2018, e foi feito em Passo Fundo, é muito bom, muito bonito. Aqui está mais ou menos como é que é utilizado. E não é outra coisa que o uso de gearbox. Agora, uma das desvantagens desse método, dessa metodologia, é que leva muito tempo. Primeiro, tem que cortar uma espuma de nylon, né? Cortar o papel de germinação. Por outro, obter os trifólios, tem muitos trifólios, e posteriormente colocar o meio MS. O meio MS tem 2 formas. Ou você faz, que leva muitos nutrientes, é muito nutriente, ou comprar o pronto. Então, um frasquinho assim, de 100 gramas, acho que nós pagamos R$320. Tá? Então, além disso, o tempo tem que enraizar. O enraizamento leva entre 15 dias, ou melhor, 30 dias. Tá? Então, ele ficaria assim, mais ou menos. Né? Aqui temos um trifólio, começa a enraizar, e olhem como esse trifólio está enraizado completamente, né? Então, uma vez que já ele tem raiz, aí você inocula e vai ter, por exemplo, vai fazer os estudos correspondentes. Então, por exemplo, aqui a gente aplicou fungicidas, sim, aí está a distância que é permitida, né, das pontas de pulverização, com o alvo, que é de 0,5, né? E por outro lado, que eu tinha dito para vocês, é o uso de folhas verdadeiras, né?
Então, esse é um resumo aqui, resumo do que a gente fez, ou faz, porque ainda eles trabalham e vão trabalhar com esse patrocistema. E eu estou orientando uma aluna que está fazendo esse trabalho de fenotipagem e genotipagem de populações de ferrugem no país, de vários estados. Então, como primeiro passo, a gente coleta essas folhas verdadeiras e coloca em placas de Petri plásticas, né? Aí você, pues, como nós fizemos várias doses de diferentes fungicidas pertencentes às 3 principais grupos de fungicidas usados no manejo da ferrugem, né? Então, primeiro a gente coloca o fungicida, tem duas maneiras, dois jeitos de fazer. Um é mergulhando a folha dentro do fungicida ou pulverizando esse fungicida na folha. 24 horas depois, a gente inocula com o fungo, né? Aqui vocês têm vendo esse aparatinho aqui, aparelho, né? Que é um pulverizador. Então, a gente pulveriza a folha, né? Deixa molhado essa placa de Petri, onde é colocado a folha novamente. Embaixo eu tinha esquecido de avisar, aí nós colocamos papel filtro, né? E umedecido para que a folha não morra, não seque. E durante 24 horas a gente coloca plástico preto, né? Ou sacola plástica negra, preta, para que o patógeno consiga infectar, né? Ou penetrar a superfície foliar, né? E posteriormente, pues, esse plástico é retirado e permanece aqui na câmara de crescimento para essa finalidade, para esse objetivo, que é fazer a fenotipagem durante 14 dias, que é o que a gente usa, né? Bom, aí que nós avaliamos sempre vai ser a incidência, né? Por exemplo, aqui nessa folha não tem nada, 0%, e estas 4 folhas que estão doentes, cada uma vai ter 100%. Por outro lado, também usamos a severidade, né, de ser possível, dando um valor X em função da área afetada na folha. Pero, isso se pode fazer sem uma escala e com escala. Eu sugiro fazer com escala de Franceschi. Tá? Existe também a escala de Godoy, mas a melhor agora é uma nova, que é a do professor Emerson Del Ponte, que esse trabalho aqui é muito bonito, que é a que vocês observam aqui. Aqui tem também o endereço do artigo, né? Nós usamos muito, eu usei muito isso para avaliar a ferrugem, tá? E por outro lado, também o que a gente faz, eu faço, sempre fiz, é número de lesões por centímetro quadrado e número de urejas por centímetro quadrado. Então, temos a folha, nós fazemos, pegamos não me lembro, um furador, uma furadeira, não furadeira não, acho que é um furador. Então, fazemos essa área conhecida como furadeira, geralmente vai depender de quanto vai valer a você, pode ser de 0 a 5 centímetros de diâmetro, pode ser 0,4, 0,6, 0,7, até 1 centímetro. De um lado da folha como do outro, e aonde você vai fazer esses círculos, vai avaliar onde tiver mais ferrugem, tá? Esse é o jeito de avaliar. Então, uma vez você faz ou delimita a área para avaliar, conta o número de lesões, que são estas aqui, que a gente já explicou um pouquinho, a gente já viu no começo, e posteriormente o número de urejas, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Isso é demorado, é trabalhoso? Sim, é muito trabalhoso. Você fica doido, mas a gente tem que fazer por bem da ciência. Agora, por que avaliar o número de lesões de ureja e não somente a severidade? Quando eu fiz um trabalho de mestrado, eu descobri que quanto maior a quantidade de ferrugem, maior o número de urejas por unidade de área. Então, pode ser que seja afetado, né, pela dose de um produto, né, ou por um produto, por uma molécula, né? E aqui, por exemplo, também temos outro trabalho, onde a gente relacionou urejas e lesões, e se observa que quando a gente tem uma crescente quantidade
de inóculo, quando aumenta as concentrações de uredósporos por ml, né, a dispersão é maior entre ureias e lesões, tá? Então, posteriormente, uma vez que você tem esse resultado, você vai calcular o EC50, que é a dose letal média, né? Aqui, por exemplo, temos um trabalho de Müller, em 2021, onde ele trabalhou, me parece que com carboxamida de última geração, né? Esse daqui você pode fazer em um programa, acho que tem, e também pode fazer no R, tá? No R sai segurança muito bonita, fica muito legal, e dá para fazer. Bom, e eu não vou concluir nada, eu só quero concluir realmente com uma pergunta. É fácil manejar ou fazer pesquisa com a ferrovia asiática da soja? Eu pergunto para vocês. Eu tenho minha resposta, mas ela é pessoal. Então tá, pessoal. Era isso. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, se eu posso